Certeza que você já comprou um fundo de investimento com o seu gerente, com o seu assessor e não entendeu muito bem o que era aquele produto. Essa aula vai te explicar, você vai sair daqui entendendo tudo, desde o basiquinho, no detalhinho, tudo que você precisa saber sobre fundo de investimento. Fundo de investimento, primeira coisa que você precisa saber, ele é um investimento coletivo. Você não investe sozinho aqui. O que ele está fazendo, basicamente, é juntando um monte de investidor que tem o mesmo objetivo para aplicar em alguma coisa de mercado financeiro. Se você não sabe no que o fundo está investindo, eu vou te ensinar aqui também nessa aula. Fica aí que vai ficar muito legal esse conteúdo aqui para você. O fundo de investimento, ele é uma cesta de vários investimentos. Se você não sabe o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, tem um conteúdo aqui, que você vai acessar agora, que você vai descobrir um pouquinho mais, uma aula também que eu deixei gravada aqui sobre renda fixa e sobre renda variável. Mas basicamente, o que o fundo faz? O fundo, ele é uma cesta de vários investimentos. A cesta de investimentos, então, basicamente é tudo aquilo que o fundo investe, ele está dentro daquela casca de investimento que ele tem. Então vamos pensar aqui que o fundo de investimento é como se fosse um bolo. Pensa que você e outros investidores estão comprando os ingredientes do bolo. Só que você não sabe fazer bolo. Você não sabe fazer o bolo. Você precisa do quê? De um confeiteiro, você precisa de um cozinheiro para fazer o bolo para você. Então o que você faz? Você contrata um fundo de investimento que vai ter um gestor profissional. Já vou explicar para você aqui certinho o que esse cara faz. E é esse cara que vai fazer o bolo para você. Então, basicamente, o que você faz? Você dá o dinheiro para ele vai no supermercado, compra os ativos e coloca aqui, nessa cestinha. Tá vendo? Tem CDB, tem CRA, tem CRI, tem debênture, tem ações aqui, do Banco do Brasil, de outras empresas, tudo aqui na sua cestinha. Então, o que o fundo vai fazer? Vai pegar o teu dinheiro e vai comprar esses ativos lá no mercado financeiro e vai trazer para fazer o teu bolo. E como é que ele faz o bolo? Vamos lá, ele pega todos esses ativos e coloca num bolo. Então é como se fosse um bolo mesmo. Então você vai passar a ser das pessoas que é dono desse bolo. Uma das pessoas que vai poder comer esse bolo. Seja via rentabilidade, seja via rendimentos e seja eventualmente sobre a rentabilidade desse fundo também ao longo do tempo. Tá vendo então aqui, depois que eu fiz o bolo, eu não consigo mais saber o que tem nele. Lembra que eu te falei lá atrás que tinha ações do Banco do Brasil? Eu não enxergo mais. Depois que o bolo virou uma massa, eu não sei mais o que é ovo, o que é farinha e o que é mais os outros ingredientes. Já não é mais cada ingrediente. Agora é o bolo pronto. E uma vez que o bolo está pronto, eu vou seguir a rentabilidade e o desempenho desse investimento conforme o mercado está fazendo o seu comportamento. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Dei o dinheiro para o gestor é o confeiteiro, ele fez o bolo, ele misturou os ingredientes, eu não tenho mais controle sobre o que é ingrediente mais aqui dentro do bolo, tá? E quando eu quero a minha fatia do bolo, o que eu vou fazer? Vou fazer um resgate no fundo. Olha lá, ó a minha fatia, eu posso tirar uma fatiazinha do bolo aqui, Então, posso tirar a minha fatia, posso tirar outra fatia, e quem sou eu, então, nessa brincadeira aqui? Eu sou o cotista. Olha lá, esse cara aqui, então, passou a ser eu. Eu sou a pessoa que está financiando a compra do bolo, Então imagina que nessa brincadeira aqui, agora eu quero a minha fatia do bolo de volta, eu tenho direito vamos lá, que fomos 10 pessoas que compraram ali os ingredientes, que colocaram dinheiro para comprar os ingredientes para fazer esse bolo. Cada pessoa tem uma cota desse bolo. Então, eu tenho 1/10 do bolo, 1/10 do bolo, perfeito? E se eu tenho uma cota, é por isso que eu sou chamado de cotista, Então eu sou o cotista do bolo, E quando eu quero retirar uma parte dos meus investimentos desse bolo, eu vou justamente fazer o resgate, E aí é a minha fatia do bolo ali, que eu estou tirando para eu comer, Então eu posso fazer um resgate parcial, eu posso fazer um resgate total, o importante é que eu tenho direito a resgatar só uma cota, porque eu sou dono de uma cota. Então perceba que às vezes também pode ter um ingredientinho lá que estava estragado. Já pensou? O confeiteiro foi lá e comprou um ovo que estava estragado e fez o bolo. O que acontece quando tem um ingrediente estragado? Você não tem mais controle sobre o ingrediente. Lembra disso? Se o bolo ficou ruim para todo mundo. Olha lá, as mosquinhas ali no pedacinho do bolo estragado. Então, está estragado para todo mundo. Então, quando um ativo desvaloriza ou quando você tem uma crise
e aquele ativo que o fundo gestor comprou deu prejuízo dentro do fundo de investimento, você infelizmente está comendo um bolinho estragado ali. Faz parte de delegar essa gestão. E, no fim, quem é essa pessoa? Para quem mesmo que eu entreguei o meu dinheiro ali para comprar os ingredientes e fazer o bolo para mim, para gerir o meu dinheiro dentro do fundo de investimento? Esse cara, inclusive, cobra uma taxa de administração. Ele tem um custo do trabalho dele à disposição para você, porque ele está prestando um serviço, né? Imagina você contratar um confeiteiro para fazer o bolo para você e esse confeiteiro não te cobrar nada. Então a taxa de administração é a remuneração do gestor. Esse cara aqui é o gestor. É nessa brincadeira que a gente trouxe aqui, o confeiteiro é o cara que vai escolher os ingredientes. É ele que vai no supermercado comprar os ingredientes, não é mais você, perfeito? Mas, desse jeito, você consegue ter alguns benefícios que eu vou trazer para você agora. Por que que eu devo investir em fundo de investimento? Não é de todo ruim, mesmo que eventualmente a escolha ali do ativo tenha sido mal feita, o ovo estava estragado, às vezes o confeiteiro tem muito mais conhecimento para comprar o ovo do que eu. Eu não manjo nada de ovo. O confeiteiro manja um pouquinho melhor do que eu. Então, por isso que às vezes eu delego essa gestão para o gestor. Então, é importante, sim, investir via fundo de investimento, porque você está delegando fazer o bolo. Eu não sei fazer bolo, tem alguém que faz melhor que eu estou delegando para esse cara fazer a escolha dos ingredientes e confeccionar o bolo para mim. Tá legal? Então, vamos lá para os pontos agora importantes de investir via fundo de investimento. E por que que eu deveria fazer isso? Então, investir em fundo de investimento, como eu já mostrei para vocês ali atrás, é investir de forma coletiva. Então, às vezes, eu não consigo, com o dinheiro que eu tenho, por exemplo, comprar todas as ações da Bolsa de Valores brasileira. Eu precisaria de muito dinheiro para comprar só uma ação de cada uma das ações que são negociadas na Bolsa Brasileira, ok? Então, o fundo de investimento, o que ele faz? Ele pega o dinheiro do Helder, o dinheiro do João, o dinheiro do José, junta aquele dinheiro todo, aí sim, com a soma daquele dinheiro todo, é possível que eu compre os ingredientes todos ali para o meu bolo, ou seja, as ações todas da Bolsa de Valores. Então assim fica muito mais fácil de a gente acessar, por exemplo, a Bolsa de Valores inteira, né? Então, delegar essa gestão e fazer esse investimento coletivo tem várias vantagens, entre elas essa que eu falei aqui. O fundo de investimento, normalmente, ele é regulado pela CVM. Então, primeiro alerta aqui, cuidado com os golpes. Cuidado com aquela pessoa que fala para você, eu sou um gestor de fundo de investimento, eu criei o meu próprio fundo, eu descobri o segredo que os bancos escondem de você e eu estou trazendo aqui para você uma novidade via um fundo de investimento que eu abri. Todos os fundos de investimento são regulados pela CVM. Então, faz uma consultinha aí no Google mesmo. Coloca lá, CVM Consulta de Fundos. Escreve isso, tá? CVM Consulta de Fundos. Você vai cair no link da CVM. Lá no link da CVM você vai poder pôr o CNPJ do fundo e descobrir se ele realmente está regulamentado pela CVM, ok? Então, primeiro cuidado que você precisa ter aí, essa camada de segurança de não cair em golpes de pessoas que se vendem como gestores, mas não estão aptos para fazer essa gestão, tá bom? Precisa ter uma certificação, é um negócio bem complexo, não é qualquer um que vira gestor de fundo não, tá bom? Outro ponto, eu já até falei bastante aqui, mas basicamente juntar a força dos investidores para comprar os ativos, foi aquilo que eu falei. Você não tem condições e dinheiro, às vezes, de comprar todas as ações da Bolsa, nem que seja só uma ação de cada uma das ações que são negociadas na Bolsa. Então, você junta com outros investidores, coloca lá R$1 bilhão para o fundo de investimento fazer a gestão, com R$1 bilhão ele provavelmente vai conseguir comprar várias das ações da Bolsa de Valores. Então aí você consegue diversificar a sua carteira através de uma estratégia mega segura dentro de uma casca que é o fundo de investimento. Outro ponto importante, né? É um condomínio. Isso aqui é um condomínio. Quem é dono do fundo? Os cotistas. Então, imagina aqui um condomínio de um prédio mesmo, né? Imagina que todo mundo quer ter uma piscina, mas ninguém tem espaço para construir uma piscina dentro do próprio apartamento, correto? Então, obviamente, aqui todo mundo se junta, constrói a piscina lá na área comum do prédio e toda a manutenção da piscina, coloca água, tira água, limpa a piscina, arruma a piscina, limpador de piscina toda semana, é responsabilidade de todos os cotistas. Então aquela taxa de administração que eu falei lá atrás também serve para que o gestor possa fazer a manutenção desse fundo. Ou seja, ele tem uma equipe
para analisar os ativos, ele tem uma equipe para poder comprar os ativos no mercado, para fazer uma escolha adequada dos ativos que vão estar dentro desse fundo, então ele precisa pagar o salário dessa pessoa, perfeito? Então, se ele precisa pagar o salário dessa pessoa, isso é um custo. Então, todo esse custo ele é rateado entre os condôminos desse fundo de investimento. É muito parecido com um condomínio mesmo, de casas e de apartamentos, tá bom? A diversificação, eu já falei um pouco também, é importantíssimo. Com o fundo de investimento eu consigo diversificar o meu patrimônio, comprar muito mais ativos do que eu conseguiria comprar sozinho. O fundo e os outros cotistas vão me ajudar a comprar mais ativos na bolsa, ou de qualquer outro perfil de renda fixa, por exemplo. Aqui, a gestão é profissional. Então, é o que eu falei, eu não sei fazer bolo, então eu preciso contratar um confeiteiro. Aqui, o gestor do fundo, ele é um profissional de mercado que entende do mercado financeiro. Então ele vai poder fazer uma escolha muito mais adequada de ativos para mim do que eu mesmo poderia fazer. Por mais que eu estude, se eu sou médico, se eu sou um profissional, um advogado ou qualquer outra profissão, eu sou especialista na minha profissão e não estou apto a atuar no mercado financeiro. Então, por mais que eu estude, essa pessoa só faz isso. Ela fica lá 8 horas do dia dela, escolhendo ativos, analisando o mercado e podendo fazer escolhas melhores do que eu faria, com certeza, tá bom? Então, a gestão profissional aqui é importante para você saber o quanto esse fundo vai te entregar de resultado. Por último, estratégia de investimentos variada. Você consegue ter dentro de um fundo de investimento, eu já vou falar um pouquinho mais no detalhe sobre isso, mas você consegue ter ações, você consegue ter renda fixa, você consegue ter fundo imobiliário, você consegue ter, eventualmente, alguma estratégia internacional, comprar ativos no exterior, tudo via fundo de investimento, né? E aí é importante você conhecer cada detalhe dessa política de investimento do fundo para saber onde que você está colocando seu dinheiro. E aí eu volto lá para o começo do vídeo para falar. Quando o seu gerente te ofertou aquele fundo de investimento que parecia maravilhoso, você não entendeu muito bem o que você estava comprando. Então, a partir dessa aula, você vai começar a entender, porque você vai analisar a lâmina do fundo, onde você tem todos os detalhes relacionados ao que o fundo está fazendo com o seu dinheiro. Antes de comprar um fundo de investimento, você precisa observar alguns detalhes. Esses detalhes estão num documento que o gerente e o assessor da corretora são obrigados a te entregar. Esse documento se chama lâmina, lâmina do fundo, tá? Então, você vai ali ou encontrar um resuminho, é uma página, às vezes tem 2 páginas ali no máximo, com um resumo de praticamente todas as informações que você precisa para tomar essa decisão de investimento. O que você vai observar na lâmina de investimento? Primeiro ponto que você precisa observar, objetivos. O fundo, ele sempre vai ter um objetivo. Ele sempre vai te dar uma direção. Qual é o objetivo de alguns fundos? Por exemplo, aqui a gente trouxe um exemplo, superar Selic. Então, superar o índice Selic. Ah, você não sabe o que é Selic? Ó, videozinho aqui, vai estar disponível para você uma outra aula que eu falei sobre Selic, tá bom? Mas, aqui no exemplo, só para você não ficar sem resposta, Selic é a taxa básica de juros. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, o fundo ele pode ter como objetivo superar a taxa Selic. Então, ele vai te entregar ali 101, 102, 105 da Selic, tá? Isso vai estar descrito lá na lâmina do fundo. Esse índice também pode ser alguma outra coisa. Pode ser, por exemplo, inflação, pode ser Ibovespa. Então, o fundo lá na lâmina vai estar dizendo para você, olha, o nosso objetivo é esse, a rentabilidade que eu busco te entregar é essa. E aí o que é importante? Às vezes o investidor ele olha o resultado do fundo e fala, olha, esse fundo aqui não está indo muito bem, porque o meu amigo falou que o fundo dele está rendendo, sei lá, 10% ao ano, e o meu está rendendo só 4%. E aí quando você vai na lâmina do fundo, o que você olha lá? Ah, o objetivo do fundo era superar inflação, por exemplo. E a inflação no Brasil estava 3%. Se o fundo entregou 4%, ele cumpriu o objetivo dele, né? Então, ali não é que o fundo é um fundo ruim, mas é que o investidor escolheu o fundo errado. O objetivo dele deveria ser, por exemplo, superar Selic. E aí a Selic, naquela hora que a inflação estava 3%, digamos que tivesse 9%. Então ele teria que ter escolhido um fundo que superaria o Selic, aí sim ele ia ter um retorno um pouco melhor, tá? Então, isso é um exemplo. Sempre deixando um aviso aqui, tá?
Observe o seu objetivo com os investimentos, né? Se você também não sabe qual é o seu objetivo com os investimentos, eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo o link para o nosso curso. O nosso curso Método Invest, ele vai por toda a jornada de investimento. E um dos pontos que a gente fala lá que é muito importante, que é escolher os investimentos dentro daquilo que faz sentido para você, e não só seguir o que o mercado está falando. Ah, agora é melhor investir em bolsa, agora é melhor investir em inflação. Não siga essas recomendações, siga o seu modelo de investimento, tá bom? Próximo ponto, política de investimento. A política de investimento é um pouco mais detalhada do que o objetivo. Ali, ele vai explicar melhor para você o que o fundo vai fazer para chegar no objetivo. Então aqui a política de investimento, ele vai te explicar, olha, eu vou comprar tal ativo para tentar chegar no meu objetivo ou superar aquele objetivo que eu falei para você lá em cima, ó, que era superar a Selic. Né? Então aqui ele vai te explicar como ele vai fazer isso. Então, ó, como ele vai gerir o seu dinheiro? Em quais mercados ele vai atuar? Aqui ele vai te falar se ele vai investir em renda fixa só, se ele vai investir em ações também, se ele vai comprar ativos lá no exterior ou só no Brasil. Então aqui ele vai detalhar para você com muito mais cuidado aquilo que ele efetivamente está fazendo, tá bom? Então é como se o confeiteiro lá, o fazedor do bolo, estivesse explicando para você, olha, eu vou te fazer um bolo com esse ingrediente, esse ingrediente, esse ingrediente, esse ingrediente. Eu não vou colocar baunilha porque eu sei que fulano é alérgico. Eu não vou colocar tal coisa porque eu sei que fulano é alérgico. Então aqui ele vai te explicar o que ele está fazendo com aqueles ingredientes para depois ele te entregar o resultado final, que é o bolo, tá? E quais riscos você estará exposto? Essa é a parte mais importante. Aqui, na política de investimento, ele vai te dizer, olha, nós vamos investir em ativos que eventualmente podem ser influenciados por uma queda brusca de mercado. Vai ter volatilidade, outra palavra importante que você vai encontrar na política de investimento. Volatilidade é o quanto um ativo ele ganha muito ou perde muito em um intervalo de tempo, tá? Então é importante saber se aquele fundo ele é volátil, ou seja, se eu não tenho estômago para perder muito dinheiro, apesar de eventualmente também poder ganhar, aquele fundo não é para mim. Outro ponto importante para olhar na lâmina do fundo é a taxa de administração. Não que isso seja tão importante assim, por quê? Você vai ver taxas de administração que vão variar entre 0 e 2%, por exemplo. E, Helder, como escolher a melhor taxa de administração para mim? Na verdade, a taxa de administração, lembra que ela é a remuneração do gestor, do nosso confeiteiro? Se ela é a remuneração desse profissional, imagina que se o profissional comprou ingredientes muito simples e vai fazer um bolo super simples para você, que não vai ser muito arrojado, vai ser um bolo ali bem simples de fazer, só ali farinha, leite e ovo mesmo. O trabalho de se fazer um bolo desse tipo é muito pequeno, então ele não pode te cobrar um valor muito alto. Agora, eu quero um bolo gigante, como se fosse um bolo de casamento, por exemplo, né, com várias camadas, com vários tipos de recheio diferentes. Esse cara já vai cobrar uma taxa de administração um pouco maior para você. Então aqui o que você precisa entender é que a taxa de administração, ela nada mais é do que a remuneração do serviço dessa pessoa. Então quando você vê uma taxa de administração de 2%, não se assuste. Tente entender por que aquele gestor está cobrando uma taxa de administração tão alta. A política de investimento dele vai meio que te explicar isso já. Se ele atua, por exemplo, em renda variável, em renda fixa, ele compra investimentos no exterior, está parecendo que é algo um pouco mais difícil do que só comprar renda fixa. Então aí você já vai entender que esse fundo talvez tenha uma taxa de administração um pouco maior, sim, porque dá mais trabalho gerir esse fundo, tá bom? Então, o que você não pode comprar? Fundo de renda fixa, por exemplo, que só compra tesouro direto e pagar 2% para um gestor desse fazer uma gestão que é super simples como essa, entendeu? É aí que você tem que ficar atento realmente, tá ok? Um último ponto importante de olhar aqui na lâmina é quem é o gestor desse fundo. Quem é o confeiteiro? Ele foi indicado para você por alguma pessoa? Ele tem outros bolos que você já comeu e que eram bons? Então, às vezes, você olha para o fundo e você vê que o fundo tem um gestor lá, né? E esse gestor, ele é um cara que acabou de abrir aquele fundo. Então, você não conhece aquele fundo, você não tem muito histórico, você não consegue ver o desempenho dele, então você fica, às vezes, receoso de investir. O que você pode fazer? Vai lá, pesquisa quem é o gestor, e ver outros produtos desse gestor. Procura no Google mesmo, escreve lá o nome do gestor, vai até o site do próprio gestor e olha lá que outros fundos esse cara fez, que são parecidos com esse fundo. Qual foi o desempenho desses fundos? Ele entregou bons resultados? Então, olhar o histórico do gestor, do nosso confeiteiro, é importante por conta disso também.
E aí, gostou desse conteúdo? Fundo de investimento explicado de forma simples e muito fácil de entender, não é mesmo? Você já não vai ser mais empurrado para comprar um produto que não faz parte do seu perfil, tá? Se você gostou desse conteúdo, quer uma aula mais detalhada, aqui foi um resumo, que senão o vídeo ia ficar muito longo, óbvio. Então a gente deixa aqui no link da descrição do vídeo o do nosso site, averimastery.com.br. Lá você vai ser redirecionado também para o nosso curso, Método Invest. Esse curso a gente fez com muito carinho, com muito cuidado, são mais de 20 horas de conteúdo e entre esse conteúdo tem lá uma aula específica só de fundo de investimento. Essa aula foi um resumo, tá? Tem bastante coisa que a gente ensina lá sobre fundo de investimento. Até a próxima, obrigado aí, tem mais vídeo aí para você na sequência.